Bom dia, sexto ano, tudo bem? Olha só, essa semana nós vamos parar o nosso conteúdo e nós vamos iniciar um resumo. Eu escolhi dois capítulos do primeiro bimestre para vocês, da apostila número 1, que foi o capítulo 3 e o capítulo 4. Esses dois capítulos são os que vão cair na prova de vocês, que vocês vão fazer a semana que vem, ok? Então, olha, eu fiz um resumo, mas vocês leiam e releiam também a apostila, o capítulo 3 e o capítulo 4, ok? Eu fiz um apanhado das partes principais para vocês, para servir de clareamento, ok? Então vamos lá, o capítulo 3 é a orientação e localização do espaço. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre a localização do espaço. Sempre que vamos a algum lugar, temos que saber o endereço, não é verdade? Ninguém consegue, a não ser que você já conheça. Por exemplo, se eu falar para vocês, vamos no shopping de Osasco, e você perguntar para mim, mas qual shopping, professor? E eu falar o shopping União, vocês sabem onde eles ficam porque vocês já foram. Mas se nós formos a um endereço, um ambulatório médico, por exemplo, vocês terão que saber o endereço e tem que saber como localizar para chegar lá. O ônibus que vai pegar, ou se vai de carro, um GPS e assim por diante. Então, o endereço e como chegar acaba sendo muito fácil na época que estamos hoje, né? Porque nós temos elementos para chegarmos ao nosso destino. Mas e quando nós não tínhamos nada disso? As direções dentro de um navio, se você se perde, até hoje, se você se perder no meio da mata, você vai ter grandes dificuldades. Mas como chegar a um ponto, antigamente, quando eles queriam sair de um lugar para o outro, isso era muito complicado. Como que eu vou achar um espaço ou nem eu sei aonde eu vou? Então, existem 4 direções cardeais: norte, sul, leste e oeste, que são os pontos cardeais. E as posições intermediárias, que fica entre o norte e o leste, fica o nordeste. Entre o norte e o oeste fica o noroeste. Entre o sul e o leste fica o sudeste. E entre o sul e o oeste fica o sudoeste. Então, a Rosa dos Ventos. Aí, nossa, mas aí ficou fácil. Não, não tem nada fácil aqui. Porque para você conseguir fazer tudo isso, você tem que ter conhecimento disso. Não é simplesmente você olhar lá e você vai saber como que se chega, né? Para isso, temos um aparelho. Esse aparelho que é apropriado para te direcionar. Caso contrário, seria muito mais difícil encontrar as direções cardeais. Podemos nos localizar de maneira não tão precisa pelo Sol, onde ele nasce é no leste e onde ele se põe ao fim do dia é oeste. Quando você sabe disso, é possível determinar as demais direções com o uso da rosa dos ventos. Quer dizer, você pode usar os seus braços, direcionar o nascimento do sol e aonde ele não morre, porque ele não morre, aonde ele se põe, e você pode ter uma noção mais ou menos de um lugar para o outro. Um dos instrumentos mais antigos e ainda utilizado é a bússola. Ela se parece com um relógio e suas partes principais são a agulha, que é imantada, ela é como se ela fosse um imã, e o limbo, que é o mostrador da bússola. Esses polos, como ela é imantada, os polos nossos geográficos, eles são magnéticos. O núcleo da Terra, ele é composto basicamente de ferro e níquel, por isso essa atração. Ele funciona como um imã. Desses pontos partem linhas do campo magnético norte e sul. Então, a bússola, ela funciona como quando você a coloca, ela vai te dar uma direção, exatamente porque o núcleo da Terra, a formação dele de ferro e níquel, funciona como imã. A agulha da bússola aponta sempre para o polo norte, magnético, que fica na metade do norte da Terra.
As coordenadas geográficas para você localizar qualquer ponto da superfície da Terra, utilizamos um globo terrestre ou um planisfério. Neles estão representados os oceanos. O planisfério é quando é um mapa no chão, ele é plano. E o globo vocês já conhecem, vocês já viram. Neles estão representados os oceanos, mares e as grandes porções de terra, que formam os continentes, que são América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártica. Para isso, nós contamos também com os paralelos e as latitudes. Nós temos paralelos no hemisfério norte e no hemisfério sul. A linha do Equador faz essa divisão, é como se ela dividisse a Terra ao meio, em duas meias esferas. É como se fosse uma laranja e você cortasse no meio. Aí você tem os dois hemisférios. A distância entre um lugar qualquer da superfície terrestre e a linha do Equador é chamada de latitude. Os paralelos importantes que cortam o território brasileiro é a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Aliás, quando eu vou trabalhar na outra escola, eu passo sempre pelo trópico. Lá é do ponto que ali passa o Trópico de Capricórnio. O Brasil, em relação à linha do Equador, está localizado no hemisfério sul, na parte mais quente, porque no hemisfério norte são as partes mais geladas. Os meridianos são linhas semicirculares, verticais, traçadas de um polo a outro. Cada meridiano tem um antimeridiano, que juntos completam uma volta em torno do planeta Terra. O meridiano de Greenwich é o inicial e tem o valor de 0 grau, então se baseia por ele, 0, aí 10, 20, 30 e assim por diante. No capítulo, esse daí, a gente termina o capítulo 3, tá? O resumo, eu dei mais ou menos o que tem na apostila de vocês de uma forma resumida, mas é legal vocês lerem a apostila de vocês também. No capítulo 4, é a representação do espaço. Há várias maneiras de se representar os espaços em que vivemos hoje, com pinturas, com desenhos, com fotografias, com mapas. Então, nós temos várias formas de estar representando o nosso espaço. São vários tipos de mapas também. Não existe um tipo de mapa. Ao longo do tempo e com muitas funções de representação. Então, nós temos vários tipos de mapa, como físico, relevo, hidrografia e vegetação. Esses são chamados de mapas físicos. E nós temos também, criado pelos seres humanos, que são os mapas mais comuns. É o demográfico, ligado à população, aonde as regiões que são mais populosas, as regiões que são menos populosas, aí você tem uma quantidade de pessoas pelo número de quilômetros que tem naquele território. Nós sabemos se ali tem uma quantidade de pessoas suficiente ou não. Temos o mapa econômico, que ele mostra onde está localizado a economia, vamos supor, do Brasil, as partes economicamente independentes, as indústrias que se tem naquele local, os comércios, as exportadoras, os portos e assim por diante. Tudo que é ligado à economia vai estar nesse mapa. Nós temos o mapa político, histórico e rodoviários, que também mostram as linhas, as diversas linhas de trem, tem os mapas mais antigos, que eram poucas, e nós temos os mapas históricos, que são aqueles primeiros mapas que foram feitos, que eles ainda não sabiam uma precisão exata, mas que se a gente analisar os mapas antigos com o mapa da atualidade, eles são muito parecidos, eles não são tão diferentes assim. Nas representações cartográficas, nós temos o globo terrestre, né? A maquete, sabe aquelas maquetes que vocês fazem, às vezes de rio, casas, lugares? Isso também é um espaço que está sendo catalogado ali.
E as plantas, sabe essas plantas que nós fazemos de apartamento, quando vocês vão, que vocês estão de carro e alguém entregando panfleto de apartamentos novos, se vocês abrirem aquilo, vai ter lá a planta daquele apartamento. Vocês vão ter noção de quantos metros quadrados tem aquele apartamento, se ele é conveniente para sua família, se ele tem um dormitório, 2 dormitórios, ou quando você vai fazer uma construção também, um arquiteto ou um engenheiro, ele pode fazer, você tem um terreno lá limpo, ele pode fazer uma planta dentro daquele espaço que você tem uma casa confortável e adequada ao que você precisa, tá? Isso através da planta é feito e aí você vai ter uma noção exata de como vai ficar o seu imóvel depois dele pronto. Nós temos um outro fator também, que é o satélite. O satélite, ele nos ajuda na captação de imagens pelos serviços de meteorologia e profissionais da área ambiental, turismo, agricultura e pesca. Esse satélite, ele nos ajuda também, por exemplo, quando houve o desmatamento na Amazônia e tá essa discussão aí politicamente. Por quê? Porque o satélite pegou várias áreas devastadas que antes não tinha. Então o satélite, ele ajuda. O Google, quando eles fizeram o GPS, eles também rastrearam rua por rua através do satélite para que a gente pudesse, por exemplo, hoje, quando a gente coloca o nome de uma rua no GPS, o GPS saiba onde ela está e nos leve até lá pelo aparelho. Então, tudo isso foi feito pelo satélite. Tem muitos rádios de comunicação que ainda é por satélite, em navios que eles têm que se comunicar, por exemplo, esses barcos gigantescos de pesca, que às vezes acontece algum acidente no mar ou coisa parecida, o que eles usam? O satélite também. Então, o satélite ele é extremamente útil para a comunicação. E também para você saber como é que está a temperatura. Por exemplo, um barco de pesca, ele não pode sair de jeito nenhum para pescar se ele não souber como que vai estar o tempo naquele dia. Porque se vier grandes tempestade, ele tem que fugir delas, ok? E nós temos os mapas, que são compostos por título. O que o mapa tem? Vamos lá. Quando você pega o mapa no livro de vocês, o que ele tem que ter? Ele tem que ter o título, a legenda, a escala, a fonte e a orientação. A fonte é da onde você pesquisou. A orientação é aqueles quadradinhos que são a legenda, que está colorido mostrando no mapa. E o título, qual é a representatividade daquele mapa, ok? Espero que vocês tenham gostado do resumo. Leia também a apostila, porque a nossa prova vai ser nesses 2 capítulos, ok? Tchau, fiquem com Deus, gente. A semana que vem, prova. Vai ser 10 questões de múltipla escolha, ok? Tchau.